E voltei de novo. Meus amores, hoje é dia 15 de abril de 2020. Nós vamos terminar o nosso livro 2 de história, tá bom? Nós estamos estudando aí sobre as memórias, né? As memórias dos povos. Falamos um pouquinho sobre as memórias de alguns povos aqui do Brasil. E agora nós vamos falar um pouquinho da memória de pessoas que vivem na Ásia. Tá bom? Aqui é o planisfério, ó. Tá? Nós vamos falar dos povos, no caso da China e do Japão. Eles também têm histórias para contar, histórias orais, né? Memórias para poder contar, tá bom? Então, a tia vai explicar um pouquinho para vocês, né, sobre a memória de alguns povos, né, lá da Ásia, no caso do Japão, né, e da China. E depois vocês vão fazer as atividades das páginas 216 até a página 218. Eu quero que vocês mandem para mim a foto na plataforma da página 218, tá? E também da página 216, que eu vou explicar agora para vocês, tá bom? Então, olha só. Lá na página 218, tá falando o seguinte, vão todo mundo na página 218. Pesquise contos, lendas, mitos ou outras histórias antigas que sejam conhecidas porque pessoas mais velhas tinham o costume de contar aos mais jovens. Você pode pesquisar em jornais, revistas, na internet ou conversar com alguém de sua família. Registro que você descobrir. Então, vocês vão pesquisar, vão conversar aí com o responsável e vão escrever aqui com as palavras de vocês. Tia, não coube nessa página. Lembra que a gente fazia, né? Vocês vão pegar uma folhinha e vão grampear aqui, ou colar, ou colocar um clipe, tá? Que depois a tia vai olhar tudinho, né? Quando a gente voltar às aulas físicas, tá bom? Lá na página 217, a tia tá de trás para frente dessa vez, tá? Vocês vão aí, ó, número 3. Por que, em sua opinião, é importante conhecer as diversas tradições orais que existem no mundo? Ah, mas eu moro no Brasil, eu nunca vou no Japão, eu nunca vou, né? Mas por que é importante conhecer as histórias de outros povos? Porque, na verdade, se a gente for olhar, nós somos um povo só, né? Então, tudo que está no mundo, se você for parar para perceber, nós fazemos parte é uma humanidade só, né? Então, eles estão em lugares diferentes, mas todos nós somos um povo, né? Cada um no seu lugar, mas somos uma humanidade só, tá bom? Aí vocês vão responder. Na questão 4, explique com suas palavras o surgimento do universo de acordo com a lenda chinesa de Panku, que a gente vai explicar daqui a pouquinho para vocês. Aí vocês vão responder. Na página 217, na questão 5, vou marcar um X, tá? Voltando na página 216, preste muita atenção que essa página aqui, no exercício de aplicação, quero que vocês façam aí no caderno, tá? Converse aí com os familiares sobre as lendas e histórias que você conheceu nessa atividade. Conte o que mais lhe chamou a atenção e se você percebeu diferenças ou semelhanças entre os chineses e os japoneses acreditam e o que você acredita. Nem sempre aquilo que um povo acredita é aquilo que a gente concorda, né? E lá na questão 2, pensando no que você estudou sobre as tradições africanas, americanas e asiáticas que nós vamos estudar hoje, tá? Sobre a China e o Japão, que eles também têm histórias, memórias para poder contar. Todo povo tem história para contar, né? É o modo de transmitir seus costumes e sua cultura. Conte aos seus colegas se você se identificou com alguma delas. Se a resposta for afirmativa, explique o motivo. Então, essa questão aqui, essas duas questões, 1 e 2, eu quero que vocês façam no caderno. Coloca a data direitinho lá no caderno de história, coloca a página, número 1 e 2, e faça um texto só dessas duas questões, tá? Podem imprimir fotos, podem escrever, podem fazer o que vocês quiserem. E no final, eu quero a conclusão e a foto, tá? Bom, memórias da Ásia. A Ásia é um continente muito grande e possui diversos povos. Vários deles cultivam ou já cultivaram no passado a tradição oral para ensinar os mais jovens sobre suas culturas. Vamos conhecer duas formas de transmissão de costumes e hábitos por meio da fala. Então, nós temos aí os chineses, né, como eles explicam a origem do universo. Eles falam o seguinte, que o mito de Panku é uma das histórias mais conhecidas na China, embora existem várias lendas chinesas sobre a criação do universo. Essa aqui é a mais conhecida.
mas existem outras também que também são conhecidas, só que essa aqui é a que eles mais falam, tá? Ele surgiu há muito tempo, foi passado oralmente até chegar aos dias atuais. Então, o que os chineses falam em relação ao surgimento do universo? Eles falam o seguinte, ó, que havia no início dos tempos uma grande névoa, e que nessa névoa apareceu um ovo. Dentro desse ovo estava o Panku, que era como se fosse um gigante ancestral. Imagina um ovo, um gigante, né? Então, pensa. Acredita-se que ele dormia dentro do ovo e quando despertou, resolveu dele sair. Acordou, saiu do ovo, quebrou o ovo, saiu. Bom, foi assim que criou o céu e a terra, pois a casca do ovo partida teria dado origem aos continentes, que são chamados de Yang, e a sua parte mais leve chamada de Yin, ao céu. O esforço para que o céu e a terra ficassem separados levou Panku à morte. Ele acabou morrendo, né? Dando origem, nessa morte dele, deu origem a quê? Aos rios, às florestas e às montanhas. Então tá mostrando aí, né, o gigante com o ovo, tá vendo? Então a Ásia é um continente muito grande, né? Então assim, dentro, né, da Ásia tem vários países que cada país conta aí tem a sua lenda, tem a sua história que fala sobre o surgimento do universo. Só que nesse monte de histórias, né, nós não vamos falar sobre todas elas. Essa aqui é que eles mais contam, é a mais conhecida. E temos também na próxima página, 216, falando sobre histórias japonesas, né? No Japão também há lendas e contos que são populares e foram passados também de geração para geração. Trata-se dos chamados Mukashi, Banashi, que significa contos antigos, né, que é passado de geração em geração. Não se sabe quem os criou, mas sabe-se que por serem orais, passado, né, de um para o outro, acabaram sendo modificados e hoje cada província japonesa possui uma versão própria. Então, existe aí, cada um tem a sua história de como que surgiu a Terra, né? A gente não tem como saber qual delas é a verdadeira, se é que são dos povos da América ou se são da Ásia, né? Não sabemos se é o povo lá da Oceania, a gente não sabe. Cada um tem a sua história para contar, né? Mas nem a ciência fala certinho como foi. Não tem como a gente saber como surgiu o universo, né? A gente tem hipóteses. Agora, saber ao certo nós não podemos saber. Não tem como a gente saber, tá? Então, fala o seguinte. Além disso, há na cultura japonesa os contos sobre o Yonkai, criaturas sobrenaturais que foram criadas para explicar alguns fatos que é de origem desconhecida e que, de alguma forma, causaram transtorno aos seres humanos, como desastres naturais e doenças. Bom, atualmente, Yonkai continua presente no cotidiano, sendo representado em personagens de animes, mangás e jogos de videogame. Uma dessas histórias refere-se ao Kappa, que é um ser aquático de pele esverdeada, com um casco de tartaruga nas costas que afogava pessoas em lagos e rios japoneses. Imagina que tristeza, gente! Hoje o Kappa continua existindo no cotidiano japonês, como na animação Kappa no Kaikata e no Kappamaki, um rolinho de arroz com pepino japonês, como vocês estão vendo aí. Então vocês podem perceber que cada povo, né, ele tem uma história para contar de como surgiu o planeta Terra, de como surgiu o universo, mas nós não temos certeza, não temos como explicar de forma exata como realmente surgiu. Nem os cientistas sabem ao certo, eles têm hipóteses, mas da certeza eles não dão, tá bom? Então vocês vão fazer aí o que a tia pediu, tirem foto e mandem para nós. E eu quero que vocês estudem a parte todinha de história, tá? Do livro 2. Depois eu vou fazer perguntas para vocês, tá bom? Grande beijo, boa tarde.